Eu amo personagens quebrados, cara. É um dos meus temas favoritos em histórias, né? Seja ali em séries, seja em quadrinhos, seja em filmes ou até mesmo em mangás. Eu amo personagens quebrados. E personagens quebrados, eles são ali, na verdade, eles são ferramentas para que os autores consigam criar coisas inesperadas, né? A forma realmente como a raiva, a ira, a angústia e até mesmo a depressão pode ser trabalhadas na história, deixa a trama ainda mais interessante. E nós temos vários personagens na cultura do mundo dos mangás que foram quebrados, foram completamente destruídos e que essa trama e essa forma realmente como a gente pode observar esses personagens levaram eles a uma construção fabulosa. E quando se trata de personagens que são o centro da trama, acaba sendo ainda algo mais interessante. Protagonistas, quando são quebrados, é porque alguma coisa realmente tende a ser mudada. E essa forma como a gente enxerga ali esses protagonistas podem mudar a nossa perspectiva, porque nós somos os personagens principais da nossa história. Eu sou o personagem principal da minha história, então quando eu quebro é porque alguma coisa precisa mudar em mim. Alguns protagonistas na trama, na história e no mundo dos mangás já foram quebrados, e isso é algo crucial para o crescimento. O Luffy ele foi quebrado em One Piece, Luffy foi quebrado várias vezes, mas a parte mais complicada em que o Luffy foi quebrado não foi nas vezes que ele foi destruído ou foi derrotado, ou quando ele retornou para derrotar os seus oponentes, mas quando ele foi destruído aqui, ó, quando ele foi destruído mentalmente, quando ele perdeu ali o Ace, quando ele acabou perdendo o seu grande irmão, o Luffy foi completamente varrido dentro da sua mente, ele não conseguia processar, ele não conseguia realmente imaginar como prosseguir, como estar ali em frente, sem saber que o seu irmão está participando da grande jornada dele, né? Luffy fala que o seu irmão tinha a sua própria aventura, a sua própria jornada, mas o Luffy não soube processar como seria o mundo sem com que o seu irmão participasse da sua jornada. Outro protagonista extremamente interessante, como a gente observa essa quebra, é o Gon. O Gon quebrado ali depois da perda do Kaito é uma forma crucial para a gente entender o que um personagem inocente, o que uma pessoa inocente pode fazer quando algo cruel varre o seu mundo. Quando algo cruel varre ali a forma como o mundo é visualizado por ele. E a morte do personagem, a morte ali do Kaito, ela é fundamental para que o Gon possa realmente crescer, para que ele possa evidenciar de que o mundo é muito além do que a vingança, de que por mais que você possa ter um ódio, por mais que você possa ter realmente ali uma raiva intrínseca dentro de si, o ódio e essa raiva só te levarão à perdição, e algo realmente na qual você pode perder, que pode custar muito, mas muito caro. Outro personagem também que a gente observou a quebra de uma forma muito bem construída foi o Naruto depois da morte do Jiraiya, né? Ali é uma das cenas mais icônicas, né? Porque sucede depois em uma das sagas mais épicas de Naruto, que é Naruto versus Pain. Mas esse passar do luto do Naruto ali, meio que lembrando do Jiraiya, a cena que ele parte sorvete, todo esse momento realmente é algo cruel para o personagem. Mas isso leva ao crescimento, isso leva à forma como ele estava enxergando o mundo e a maneira como esses protagonistas estavam levando o mundo desse jeito. Da forma como tudo estava sendo mudado e ao mesmo tempo tudo que eles amavam estavam sendo arrancados deles. Isso também acontece com o Asta, né? Isso também acontece com o Asta e isso é extremamente importante para acontecer com o Asta, né? Porque ver o Asta quebrado mostra pra gente que até mesmo aquelas pessoas que são felizes o tempo inteiro, empolgados o tempo inteiro, estão realmente sempre animados, podem perecer. Podem perecer ali em suas expectativas, sobre suas perspectivas também. Porque o Asta, ele perdeu ali a irmã Lily. E ele não só perdeu a irmã Lily, como ele desistiu de algo. A gente, por todo o mangá de Black Clover,
nunca evidenciou o Asta desistindo de nada. Era sempre, como a gente brinca aqui, era Haruka Mirai tocando daqui, era Madada dali, Madada daqui, e o Asta nunca havia desistido de nada. Personagens principais também podem ser quebrados. E isso é muito interessante pra gente observar de que até mesmo personagens fictícios, personagens que só existem em histórias em quadrinho, são importantes pra gente evidenciar de que se eles quebram, nós quebramos também. Isso nos leva a pensar em 3 pontos de uma forma crucial sobre a forma como o Asta tem levado esse sentido, como nós temos enxergado essa quebra do personagem, essa quebra da vontade ali dele de não se enxergar capaz de fazer mais nada. Porque é natural parar, né? É natural você se estagnar, é natural você ficar ali em um certo momento parado, observando, contemplando, e isso é natural. Isso é algo que o Asta está fazendo, que ele fez muito isso no capítulo 3, 4, 5, que ele parou, ele está analisando, ele está evidenciando o processo. É natural também você se comparar. Como o Asta ele realmente está fazendo, ele está se comparando ali com as ações da forma como o Yuno realmente está progredindo. Na forma como a gente até mesmo comentou aqui, dessa perspectiva do idealismo ali dos dois personagens, um para com o outro. E a forma realmente como o Asta ele trabalha essa perspectiva. E também é natural chorar. É natural você ficar realmente emotivo. É natural você ficar emotivo quando situações assim acontecem na nossa vida e acontecem também nas histórias na qual nós acompanhamos. Não é algo natural o protagonista perder a pessoa na qual ele amou a vida inteira, ou até mesmo observar ela falando para ele morrer e você achar que no outro dia vai estar tudo bem. Isso é algo que não existe, isso não é algo ali na qual a gente pode acompanhar numa história. O Asta, ele, quando ele para, quando ele se compara e quando ele chora, ele mostra que ele é um ser humano. É a forma da gente se identificar com o personagem. É a forma pra gente se identificar com a dor que ele está sentindo. Mas o que é não natural é não continuar. O que realmente não é natural ali é ficar parado. Parar é importante, mas ficar parado não. É interessante, é realmente importante você analisar a vida, e o Asta está fazendo exatamente isso. Ele está observando ali as perspectivas de todos os lados e como ele pode prosseguir daqui em diante. É natural ele se comparar, mas também não é natural você ficar se comparando e não fazer coisas diferentes para que a sua perspectiva mude. O Asta está procurando algo novo, ele está procurando alguma coisa para progredir. E também não é natural continuar chorando. Não é natural ficar chorando para sempre. É natural chorar, mas não é natural continuar chorando. Isso a gente observa de uma forma incrível como o Asta entrega isso para nós. Não é natural o Asta continuar do jeito que está. Então a gente está observando um novo despertar de uma habilidade. Um novo despertar de um poder, que talvez possa até mesmo ser uma habilidade na qual a gente já discutimos aqui sobre a capacidade e o processo de rebobinar as coisas no estágio 0. Mas ele já percebeu que ele não pode ficar parado. Ele não pode ficar apenas se comparando. Ele também não pode ficar apenas chorando. E assim como o Asta, a nossa vida não é feita apenas de ficar parado ou de ficar se comparando ou apenas de ficar chorando. A importância de observarmos os protagonistas quebrados nos nossos mangás que tanto amamos é que por mais que eles se quebrem, por mais que eles sejam destruídos, eles se levantam e continuam caminhando.